noite. Amém. Este mês nós estaremos iniciando um tema que é muito importante, né, para a nossa vida cristã, que é a santidade. Amém. Já estudamos neste ano vários temas muito significativos, neste ano que é o ano de nós estarmos identificados com Cristo. Amém? Então, nesta identificação com Cristo, nós já passamos pelo tema da graça, pelo tema... Qual foi os outros temas, irmãos? Vamos lá, quem está lembrando? Graça, o que mais? Perdão? Vamos, irmãos, vamos lá, vamos falando, né? Misericórdia, qual foi o outro? Perdão, misericórdia, qual foi o outro? Falta um. Não, santidade, vamos iniciar. Falta um. Quem vai? Vamos lembrar aí até o final do culto, hein, irmãos? Né? O de janeiro qual foi? Graça, né? E o de fevereiro? Misericórdia foi março. E o de fevereiro? Ninguém lembra? Amor, não foi? Foi amor, irmãos. Ó, graça, amor, misericórdia e agora santidade. Amém? Temas que estão diretamente ligados a Cristo, a identificação de Cristo em nós. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a santidade. Nesse primeiro domingo, geralmente nós fazemos um momento mais de entendimento, de alinhamento sobre tudo que vai ser ministrado ao longo desse mês. Amém? E eu vou destacar um pouco aqui sobre a santidade e o processo de santificação, né? Então é muito importante que você se conecte aí com o Senhor, e eu queria que você agora curvasse a sua cabeça. Amém? Que você se aquietasse no seu lugar para poder ouvir a palavra e prestasse atenção. Tivesse com os seus pensamentos ligados ao Senhor. Seja aqui no templo, seja aí no lugar onde você está na sua casa, ouvindo esta transmissão. Que o Senhor, Ele possa te dar hoje uma palavra de direção. Para isso, os seus ouvidos e a sua mente, o seu coração precisa estar obediente, precisa estar submisso à palavra que vai ser ministrada, precisa estar atento. Não perca essa oportunidade de ouvir a palavra, para que ela tenha realmente efeito na sua vida. Senhor, eu oro agora por cada irmão, por mim também que estou aqui ministrando esta palavra, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, nos dando atenção, nos dando diligência, Senhor, nos dando, Senhor, desejo por ouvir a Tua palavra esta noite. Que esta palavra venha ao encontro do nosso coração, da nossa mente, para gerar transformação, para gerar, Senhor, entendimento do que significa uma vida de santidade, do que significa ser santo como Tu és santo, que é o Teu desejo, o que significa viver este processo de santificação e de desenvolvimento da salvação. Ó Pai, que cada um dos nossos irmãos aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet possam ser convidados a ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e não abrir mão dela por nada neste momento, nestes próximos minutos, Senhor, que estaremos aqui compartilhando a Tua palavra, que nada venha roubar a atenção deles, Senhor. Eu oro agora, Senhor, pela preocupação, pelas situações que talvez eles estejam vivendo, e que eles entreguem neste momento tudo aos Teus pés, Senhor. Toda ansiedade, toda preocupação, toda situação, Pai, e que agora eles se concentrem na Tua palavra. Que eles se concentrem em ouvir a Tua voz, Senhor. E possam, Senhor Deus, ter um encontro real contigo nesta noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ler aí em 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1,
15 e 16, que é o tema do nosso mês, né? Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Volte lá no versículo 15. Irmãos, é importante nós entendermos que esse versículo ele está falando assim que nós devemos ser santos em tudo o que fizermos. Amém? Então, não é ser santo porque só Deus é santo, né? Mas em tudo que nós estivermos fazendo, essa santidade, ela deve ser visível. É a nossa credencial como servos de Deus, né? Se o nosso Pai é santo, a santidade dele deve ser vista em nós. E como ela vai ser vista? Naquilo que nós fazemos, né? E é claro o versículo aí, né? Não precisa de muita interpretação teológica. É só ter uma boa cognição para entender, né, o que está dizendo. Amém? Então, a santificação, ela é um processo derivado dessa santidade. Deus é santo, Ele deseja que nós sejamos santos. Se nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, já entramos no processo de regeneração, já nascemos de novo. Quem já nasceu de novo? Agora, se já nascemos de novo, vamos viver o processo agora de santificação, que é o desenvolvimento desta santidade no nosso viver diário. Amém? Então, você não é santo só porque é filho do Pai que é santo. Amém? Você recebeu essa santidade, mas ela precisa ser desenvolvida, é algo prático. Amém? Não é filosófico, é prático. Então, no processo da santificação, o cristão ele é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação nos leva a morrer dia por dia para o pecado. Amém? Então, quem é santo, quem vive no processo de santidade, não deseja mais pecar, mas desenvolve, né, vamos dizer assim, uma ojeriza, ou um asco, ou uma rejeição pelo pecado. Não porque o pecado não seja bom, não seja divertido, não seja legal, sim ou não? Né? Mas porque você agora está separado para Deus. Amém? E essa separação para Deus faz com que você busque a vontade de Deus. E o pecado, ele é algo que nos separa da vontade de Deus, que nos separa da presença de Deus. Amém? Às vezes nós damos um nome para os pecados de diversas maneiras, né? Mas tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus, tudo. Às vezes pode ser até uma coisa boa aos olhos humanos, mas se te afasta da vontade de Deus, é pecado. Amém? Tem coisas boas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos logo começar dando exemplos, né? Mas assim, um exemplo. Você tem um trabalho que é muito bom, você é apaixonado pelo seu trabalho, você se dedica tanto a ele, que você, ao amanhecer o dia, não vai para a presença de Deus, mas vai resolver os problemas do trabalho. Passa o dia inteiro resolvendo os problemas do trabalho. Tá, você está em pecado ou não? Hein, irmãos? Digam aí, mesmo que você esteja fazendo isso, seja sincero. É pecado ou não? Mas eu não estou fazendo nada de errado. Tá. Porque você está abandonando a presença de Deus, deixando de buscá-lo para resolver situações do seu trabalho. E sabe o que você diz também com isso? Que você precisa tanto disso. Significa que Deus não está cuidando de você. Por isso que você está tão preocupado em se dedicar tanto, para não perder, né, o que você poderia ganhar. E isso reflete que você não tem uma vida dependente de Deus. Né? Às vezes a gente não interpreta dessa maneira, né?
porque a gente quer sempre se justificar. Mas é isso que você está dizendo, que em primeiro lugar não é a presença de Deus, não é a vontade de Deus. Isso foi só um exemplo generalista, né? Mas é só para a gente refletir que às vezes o pecado não é você estar contando uma mentira apenas, não é você ter adulterado, enganado e tal. Às vezes um mau procedimento no seu relacionamento com Deus já está dizendo que você não está vivendo uma vida de santidade e de santificação. Amém? É assim, irmãos, né? Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza. Através da santificação, o nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, vamos sendo habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas e buscar diligentemente a presença do Senhor. Quando também nós deixamos a presença de Deus de lado, corremos um sério risco de não termos essas habilidades sendo formadas em nós. E aí vamos estar muito mais susceptíveis ao pecado. Vamos estar mais frágeis e vulneráveis às ações do maligno. Amém? É o maligno que vai te fazer pecar? Não. Tu vai pecar porque tu queres. Viu, irmãos? Para de terceirizar a culpa, né? A gente se justifica muito, porque o ser humano, desde a queda, justifica-se, não é? Sim ou não? O Adão disse, não, foi essa mulher aí, Deus, que tu me deu. Aí a mulher, não, mas foi a serpente. Sempre a gente está jogando a culpa, né, dos nossos erros para outros. Mas você fez porque você quis. Agora, quando você... Então, não é Satanás, vai fazer o papel dele. Qual é o papel dele? Influenciá-lo para que você peque. Colocar as armadilhas. Mas quem peca é você. Amém? Assim como quem pecou foi ele também. Ele também pecou e foi, né, não teve oportunidade de perdão. Eu e você ainda tivemos, irmão. Deus foi generoso com a gente. Sim ou não? Porque Satanás perdeu, né, pecou, não teve para ele. Viu? Mas para mim, para você, houve misericórdia. Amém? Então precisamos ser bem assim, sinceros, sem rodeios, com a forma como nós conduzimos a nossa vida com Deus. Amém? Sem maquiagens, né? Então precisamos buscar essa santidade que o Senhor nos diz para seguirmos neste versículo aqui, quando Ele nos chama a ser santos, porque Ele é santo. Amém? E o que significa a santificação, a santidade? São termos, a gente não vai se estender tanto assim, num aprofundamento teológico, mas é importante nós entendermos o que significa no termo hebraico, né, que significa a santificação, que é uma derivação da palavra santo, sanctus, e que significa separado, significa consagrado, purificado. Isso é o significado do termo santidade, santificação. Amém? Então não é alguém que é perfeito. É importante nós entendermos isso também, porque nós acabamos sendo confundidos com tantas coisinhas que vão sendo ditas, que quem é santo é perfeito. Não. Quem é santo não é perfeito. Há apenas um que é perfeito, que é o Senhor. E é nele que nós nos miramos. Nele nós temos como referência. Mas aquele que é santo, ele é separado para fazer a vontade de Deus. Amém? Então eu e você aqui, todos já disseram assim, nós já nascemos de novo. Então você já tomou essa decisão de seguir ao Senhor, de iniciar um processo de regeneração e de ser separado para Deus. Então você é santo e você está nesse processo de ser parecido cada vez mais com aquele que é perfeito. E esse processo é a santificação. Amém? Então, a santificação, ela também tem um aspecto de um significado também de brilho, de brilhar, ou de iluminar, porque também tem significado como pureza, né?
Então, por isso que o Senhor diz que brilha a vossa luz entre os homens, não é? Ele não diz isso na Bíblia? Porque você agora no estado de santo, de santidade, a tua luz vai brilhar. Ela é tua? Não, ela é um reflexo da luz de Cristo que há em você. E aí ela vai brilhar, né? Amém? Então, isso aí é o significado da santificação e da santidade. Eles ambos derivam desse termo de separação e consagração. Amém? O objetivo principal da santificação é o sentido de separação das práticas pecaminosas. Do que eu estou separada agora, pastora? Do que das práticas pecaminosas. Você agora está separado delas para fazer agora boas obras que Deus predestinou para você a fazer. Amém? E essas boas obras são as coisas boas que eu faço? Não. As boas obras são as boas obras que Deus, né, já separou você para fazer. Algumas vezes, boas obras não tem nada a ver com coisas boas, né? Mas agradam a Deus. Amém? É um termo que a gente sempre usa assim: tudo que Deus faz é bom, mas nem tudo que é bom vem de Deus. Então, tem coisas boas que não vêm de Deus, irmãos. Sim ou não? Que é bom no meu olhar, no teu olhar, mas não vem de Deus. Amém? Tem coisas boas que te afastam da presença de Deus. Então, veio de Deus? Não. Mas te distraiu da presença de Deus. Então, é importante nós refletirmos sobre isso, amém? Então, tudo isso resulta no princípio de viver aquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Então, a santidade, ela tem essa linha tênue a fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Então, sempre que eu vou fazer algo, lembrando aí do versículo que ainda está em tela, né, tudo que eu fizer, que seja para Ele, com santidade, tudo que eu estiver fazendo, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que colocar diante de Deus, isto aqui, né, agrada a Deus ou não? Isto aqui me leva para mais próximo de Deus ou não? E são coisas práticas, irmãos, né? Porque vão acontecendo coisas ao longo do nosso dia que não está programado, sim ou não? Aí qual é a nossa reação? Hein? Aí que vai pegar se você está na santidade ou não. Não é? Porque não é algo programado. Por exemplo, alguém, né, no teu trabalho ou naquilo que você está fazendo te causa, né, fala algo, né, cria um conflito com você. E como é que você reage? Vai reagir na mesma moeda? Como é que você vai reagir? Essa semana eu tive uma experiência, eu estou tendo uma experiência aí com uma pessoa no meu trabalho. Aí, num grupo, assim, aí a pessoa deu uma resposta, ela fez um negócio. Aí, depois eu respondi, né, com muita mansidão e tal. E os meus colegas depois, na hora do almoço, me disseram assim mesmo: Cristo vai ser beatificada. Acho que é assim mesmo. Porque aquela pessoa, tu acredita que a pessoa ainda me ligou para ficar falando mal de ti? Assim mesmo. E eu ouvi aquilo que eu disse, sabe? Aí ela falando, eu disse: tu vai ser beatificado, porque a tua resposta foi outra coisa. Eu disse: não, mas eu disse assim, não vou ser beatificada, mas o quem está em mim me impede de reagir à altura do que eu realmente desejaria fazer. Aí ele ficou assim, né? Eu, realmente, como você, reagiria, né, esculhambando, fazendo a mesma coisa que ela fez. Mas a minha natureza não é mais assim. Eu tenho lutado para que a minha natureza não seja mais essa. Então você viu que a pessoa escreveu lá as coisas? Depois eu passei, no outro dia de manhã eu fiz uma resposta. Porque se eu fizesse naquele momento, não ia dar certo, né? Então eu esperei. No outro dia eu respondi. Resolvi o conflito. Não foi? Foi. Olha. Pronto, irmãos, né? Então, nós precisamos ter sabedoria para como nos posicionarmos. Porque precisamos entender, irmãos, que somos humanos
estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, a minha reação não pode ser igual à de uma pessoa que não segue a Jesus. Por mais que você tenha razão, por mais que você seja inocente. Amém? Não, a gente precisa parar de ficar querendo demonstrar uma justiça própria. Você não precisa se defender, você já tem um defensor. Você não precisa se justificar, você já tem um justificador. Amém? E você precisa confiar nisso, porque todo dia e ao longo do dia e das coisas que você vai estar vivendo, você vai ser confrontado na sua fé. E quando eu falo confrontar na sua fé, não é em relação a dizer se você é crente ou não. E sim, se você é um seguidor de Cristo. Se você tem a característica dele. Porque crente até diabo é, irmãos. Né? Mas seguidor de Cristo são poucos. Os seguidores de Cristo vão brilhar com a luz dele. E aí vão vir confrontos todos os dias, todas as situações. Amém? Jesus, ele diz em uma das suas passagens, lá no Sermão da Montanha, ele diz que o mundo iria odiar aqueles que o seguissem, que o amassem. Amém? Sim ou não? Então você não precisa fazer nada de errado, só fazer a vontade de Deus e o mundo vai te odiar. E se isso não ocorrer, vai buscar o Senhor, pedir assim, Senhor, me dá um time aqui contigo, porque eu acho que estou muito feliz no mundo, então está acontecendo alguma coisa, está dando alguma coisa de errado. Todo mundo está me amando, todo mundo está me beijando, todo mundo quer ficar comigo. Tem alguma coisa de errado. Eu estou muito parecida com o mundo. Eu não estou parecido com Cristo. Porque se eu estiver parecido com Cristo, o mundo não vai querer estar comigo. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Porque você vai estar fazendo as coisas corretas diante de Deus e isso vai ofender as pessoas que não servem a Deus, que faz o que é errado. E você vai ser contra-atacado. É natural, irmãos. Amém? Por isso que Jesus disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E que mal é esse, irmão? Não é Satanás. O mal é essas coisas que nós vamos enfrentar. Tramas, né? Inveja, não é? Trapaças, ofensas e tudo mais, né? Enganos, golpes e tudo mais que você vai. E o Senhor lhe pede para que nós sejamos livres disso e que essas coisas não venham fazer com que o nosso coração se entristeça e nos afastemos dele, mas que entendamos que com ele nós vamos passar por este processo da santificação e vamos vê-lo um dia. Não é isso que diz a palavra? Que nós devemos buscar o quê? A paz com todos. Olha como tem muito a ver, né? A santificação e a paz estão andando juntos. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem quer ver a Deus? Então, paz e santificação. Primeiro a paz, olha. Né? Amém? Tem muita gente aí te perturbando? Tem muita gente me perturbando. Todo dia eu oro, Senhor, me dá paz, sabedoria, graça. Mas, irmãos, eu me acordo, sabe que horas? 4:30, 5 horas. E a primeira coisa que eu faço, eu tenho muito trabalho, mas é orar. Tenho mais almofadinhas lá na minha sala, aí eu ponho assim, porque o meu joelho já né, de 50 anos, já começa a ficar. Então, ponho minhas almofadinhas e me ajoelho e conto para o Senhor, Senhor, tu está vendo isso, tu está vendo aquilo, né? E vou conversando. E ao longo do dia, irmãos, pensa que não vai acontecer nada? Aí que acontece. Mas aí eu já estou preparada para reagir. Amém? Reagir conforme Deus deseja que eu reaja. A nossa reação, ela deve ser uma reação de amor, de misericórdia, de compaixão. Porque você está na luz. Aquelas pessoas que te perseguem estão na escuridão.
Elas não veem o que você vê. E você é responsável também por elas. Amém? E aí você tem que orar por elas. Mas eu vou orar por aquela pessoa. É isso mesmo. Amai os vossos inimigos. Quem disse isso? Pastora Cris? Não, foi Cristo. E se eu sigo a Cristo, como é que eu amo o meu inimigo? Orando por ele. Ore por ele. Abençoe a vida dele. Não é? E o Senhor vai te orientar. Isso faz parte da santificação. Essas são práticas da santificação, da nossa vida de santidade. Amém? Eu quero aqui destacar também 3 conceitos importantes sobre a santificação, 3 aspectos, na verdade, né? Porque a santificação, ela vai iniciar naquele que já se rendeu a Cristo, já se entregou e inicia o processo de regeneração. Então, todas as pessoas vão passar pelo processo de santificação? Não. Primeiro, a santificação é para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. Amém? E aí, o primeiro momento aí é a nossa posição. Aceitamos a Cristo e aí inicia o processo de regeneração, que é imediato. Recebi a Cristo, sou regenerado. Fui regenerado. Saí daquela condição de condenação eterna e vim para a condição agora de salvação. Amém? E de justificação. Então, eu sou regenerado e justificado. E aí ocorre uma separação instantânea e definitiva. Agora você está em Cristo. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é imediato e definitivo, é instantâneo. Então, mas como santos, somos santos e perfeitos porque estamos em Cristo. Então, quando Deus nos olha lá dos céus, Ele vai olhar para o Adriano, não vai ver o Adriano, né? Aí na natureza dele humana, pecaminosa, não. Ele vai ver Cristo no Adriano. E aí a justificação faz com que ele diga, ele é santo, né? Ele é perfeito por conta de Cristo. Mas estamos imunes do pecado, irmãos? Não. A nossa natureza pecaminosa, ela continua. Então você precisa estar o quê? Em Cristo para não pecar. Amém? É nele que você não vai pecar. Mas somos susceptíveis ao pecado? Sim. Nossa natureza não está imune, né? Você não tomou uma vacina que nunca mais vai adoecer, né? Porque nenhuma vacina deixa de te adoecer, sim ou não? Então, é a mesma coisa. 1% ali, se tu vacilar, peca. Então não pode. Agora o nosso desejo não é mais para o pecado, é para Deus, né? Isso é algo, né, muito importante. E a santificação é um processo agora que se inicia. Aí você vai começar a abandonar, né, aquilo que as práticas do velho homem. O processo é inacabado, é um processo longo e inacabado durante toda a sua vida, né? Por isso que às vezes você diz assim, surpreende que você já pensa que está 100% e vai querer, né, fazer um agalhe com o pecado e pensa que já venceu aquele pecado. Sim ou não? Não tem gente que diz assim, não, eu estou forte, já posso fazer tal coisa. Isso aí eu já não pratico nunca, não faz tempo. Aí vai querer, né, fazer um flerte ali pensando que está... Aí, cai. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Né? Por quê? Você não pode subestimar o pecado. Você precisa estar firme em Cristo. E esse é o processo, né, da santificação. Então, essa da posição aí da regeneração é o primeiro aspecto da santificação. Depois ela tem um aspecto experimental, em que você vai tendo seu início com a regeneração e vai desenvolvendo, né, a salvação e a justificação, que é um processo gradual por toda a vida. E o final, a santificação final, não é? Que é quando ou seremos arrebatados, ou quando vamos morrer e ressuscitar em corpos redimidos,
né, e glorificados, semelhantes a Cristo. Amém? Então, aqui na terra nós estamos num processo. Vamos ler lá Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Vamos lá. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Versículo que nós falamos agora há pouco. Coloca o 15 também, por favor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Então aí, ó, a santificação, esse processo, ele requer também que nós nos esforcemos para fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Não é, agora eu sou de Deus, sou santo. Aí eu cruzo meus braços, só o Senhor que vai trabalhar em meu favor. Não tem gente que diz assim? Porque o Senhor trabalha em meu favor. Ai, irmãos, Ele trabalha, mas essa parte é sua. Sim ou não? Não é? José, é muito interessante que José fugiu da presença do pecado, não foi? Não tem lá aquele... E às vezes tem homens, tem mulheres que não fogem, o pecado está ali passando na cara, né? Não é verdade, irmãos? Ou então corre na direção, justamente. Então, se não fosse para fugir, se não fosse para a gente se esforçar e fazer a nossa parte, né? Não teriam as recomendações bíblicas sobre isso. Então, quem opera a santificação? Deus ou o homem? Essa pergunta é difícil, né? Quem opera a santificação? Deus ou o homem? O que vocês acham? Deus, dois? Mais ou menos só o homem, Deus, como é que é? Tem a parte de cada um. Amém? Tem a parte de cada um, não é? Então, a santificação é uma obra do Deus triuno, mas geralmente atribuída nas Escrituras à pessoa do Espírito Santo. Vamos ler Romanos 8:11. No entanto, o homem que foi regenerado... Quem foi regenerado? Quem foi regenerado aí? Eu? Você foi regenerado? Isso. Quem foi regenerado? Eu. Diga assim, eu já fui regenerado. Também participa desse processo. Você participa desse processo, porque você tem que fazer a escolha. Você tem que se esforçar, não é? Se eu tenho um problema, por exemplo, com alcoolismo, eu vou sair para meus colegas vão ali no happy hour, bora lá, bora. Né? Lá no barzinho, ficar conversando. Só um, tá, só um. Aí então, só um. Quando vem, embriagou, sim ou não? Né? Quem é que tem que fazer aí a sua parte? É o Espírito Santo? O Espírito Santo está gritando no ouvido, rapaz, não faz isso, vai te dar mal. Rapaz, não vai por esse caminho, né? Aí a gente fica que nem quando você está colocando o Google na rota do carro. Vai por aqui. Não, eu já sei, eu não vou por aí não, vou por aqui. Quem faz isso? Eu faço muito. Mas nós também fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele está falando ali, não, né? Não é bem assim. Né? Aí eu vou pelo outro caminho, aí me dou mal, sim ou não? Então nós precisamos entender que a obra da santificação é de Deus, mas o nosso papel, a nossa participação é muito importante para que ela se concretize, para que ela realmente tenha êxito. Amém? Olha o que diz aí Romanos 8:11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse Espírito que habita em vocês.
Então, o Senhor, Ele vai estar fazendo esta obra. Vamos ler também 1 Pedro 1:2. Coloque lá 1 Pedro 1:2. Ele está fazendo uma obra em nós. O mesmo Espírito que fez uma obra na vida de Jesus, Ele está também operando em nós. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito Santo os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Amém? Então, o Espírito Santo, Deus nos escolheu. E o Espírito Santo nos santifica para quê? Para obedecer. Amém? Para obedecer e para que sejamos purificados pelo sangue de Cristo. Quem obedece? Olha como a nossa participação é muito importante. Porque quem obedece é Deus que obedece, irmãos? Não, somos nós. Se eu não obedeço, eu vou quebrando aí o processo da santificação. Eu não estou colaborando com o processo da santificação. Amém? Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também aponta em várias exortações a cooperação do homem nesse processo. Amém? Vamos ler lá 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vamos ler esse versículo aí. Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais. Vai passando. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Amém? Então é bem claro, né, que há uma colaboração do homem nesse processo da santificação. Sim ou não? Você tem que escolher se abster dessas práticas pecaminosas, daquilo que desagrada a vontade de Deus. E aqui são só algumas, irmãos, porque em outros trechos nós vamos ler outras, e algumas que hoje nós já refletimos ao início dessa palavra, né, que estão muitas das vezes invisibilizadas pela nossa própria consciência, né, que já está, de certa forma, moldada pelo processo humano, pelo próprio mundo. Você hoje ouve muitas informações que começam a cauterizar a tua mente, que começam a cauterizar aquilo que você julgava que desagradava a Deus, e você começa a cair no engano de dizer, não tem nada a ver. Hein, irmãos? Sim ou não? Olha, esse negócio de não tem nada a ver, cuidado, porque pode não ter para ti, mas para Deus tem. Viu? Pode não ter nada a ver para ti, mas para Deus tem. Se Ele disse, se Ele falou, está falado. Ele não muda, Ele é um Deus que não tem variação de mudança. Ou seja, o caráter de Deus é o mesmo de 5.000 anos atrás. De quando Ele criou, desde a fundação do mundo, de quando nem o planeta existia. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. O caráter de Deus é imutável. Amém? E a vontade, ela tem a ver com o caráter. Então, Ele não mudou, né? Mas nós vamos mudando. O ser humano, ele é facilmente adaptativo. Ele vai se modificando. Sim ou não? Não é verdade? Tem coisas que quando você era mais jovem, para você não suportava. Hoje você já, né? Aí nasce um filho que às vezes vai fazer tudo daquilo que tu não gostava, aí você se adapta por causa do filho. Sim ou não? Não é? Tem tantas... Um amigo que você gosta muito, você começa... Então, o ser humano, ele é assim, mas Deus não. Em Deus não há variação de mudanças. Nós mudamos. Amém? Nós mudamos por conveniência, nós mudamos pelos nossos interesses. Sim ou não?
irmãos? Nós mudamos. Nós nos acomodamos também. Não só mudamos, nós também nos acomodamos. Né? Nos adaptamos com muita facilidade. Mas Deus não. O que Ele disse é a verdade. Coloca, por favor, também Gálatas 5,16. Então, essas duas verdades, elas não se anulam e nem se contradizem. Deus é o Deus que opera a santificação através do Espírito Santo, mas o homem tem também um papel muito importante para que haja êxito desse processo na vida individual de cada um. Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, para que eu não peque, para que você não peque, para que nós possamos nos manter no processo da santificação, eu preciso deixar que o Espírito Santo guie a minha vida. Amém? Eu preciso deixar que a voz dele me guie e eu não fique contradizendo a voz dele, igual como eu contradigo a voz do Google Maps ou do Waze, ou de todos os, né, que nos direcionam aí. A voz do Espírito Santo, ela é audível e eu preciso obedecer. Preciso refletir sobre ela e permitir que ela me guie, porque senão eu vou comprometer a minha santificação. E sem a santificação eu não verei a Deus. Amém, irmãos? Você pode fazer tudo o que for você estiver fazendo doações para os mais necessitados, vindo na igreja todos os domingos, dando seu dízimo, oferta, mas se você não estiver no processo da santificação, não vai ver a Deus. E isso é algo pessoal. Assim como a salvação é algo pessoal. A salvação lá quando você recebe a Cristo, é regenerado, é pessoal. E aí você vai desenvolvendo a sua salvação no processo de santificação. É você e Deus, amém? É você e Deus. Então, precisamos compreender isso completamente, né? A soberania de Deus não te isenta da tua responsabilidade humana de segui-lo. Amém? Então, é importante que nós entendamos isso. Amém? É importante também ter equilíbrio na santificação. Como eu falei agora há pouco, não são somente as obras que fazemos que vão demonstrar a santidade. Né? Eu tenho dons, eu ministro na igreja, eu sou, né, todo mundo me olha e diz, é uma bênção. Isso é uma parte espiritual da santificação, mas tem a parte prática, natural dela, que é a nossa diligência em obedecer, em seguir os princípios de Deus, em deixar de andar na nossa justiça própria. Não é também tentando fazer tudo certo que você está no processo de santificação. Né? É algo que não é legalista. Vamos ler lá em Filipenses 2, 12, 13. Olha o que diz, né? É um compromisso e um esforço nosso, pessoal, de estar permitindo que o Espírito Santo nos guie. Quando eu estava aí, meus irmãos amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Amém? De quem é a responsabilidade, né, de obedecer e viver em reverência e temor? Hein, irmãos? De quem é? Isso, minha. Não é nossa não, porque nossa, né, a gente já está transferindo para um grupo. Não, é minha. Sou eu. Eu e Deus. Não sou eu e o pastor, eu e a pastora. Eu e Deus, irmãos. Né? Eu não vou abrir a porta para você entrar no céu. Bem que eu queria, mas não vou. Não sou eu, né, que tenho essa responsabilidade. Eu posso o que? Te mostrar o caminho, que é o que a gente está fazendo aqui. Amém? Mas quem vai assumir o protagonismo da sua vida de santificação é você. Amém?
Olha o que diz mais: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, Deus ele está nos dando o desejo. Como é que ele nos dá esse desejo? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo em você e você tem desejo de fazer a vontade de Deus. Você tem desejo e tem poder, autoridade para fazer também aquilo que agrada a Deus. Amém? Aí precisa se esforçar para se manter firme. Permitindo que o Espírito Santo opere a tua salvação com temor e tremor. Né? Amém? Porque o benefício desse processo não é meu, não é do pastor, não é do Centro Cristão da Família, nem é de Deus. De quem é? É meu. É seu. Amém? E aí a gente precisa compreender isso, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Mas nós precisamos estar comprometidos com Ele. Amém? Comprometidos nesse processo. Né? Estando vivendo na verdade, nos esforçando, o controle é dele, mas Ele vai operar em nós se nós permitirmos. Amém? O poder dele vai se manifestar em nós se nós permitirmos, se nós deixarmos. Amém? Um exemplo bem claro assim, simples, né? Como eu dei logo lá no início também, um exemplo prático, é quando você vai ler a palavra. Né? Quando você vai meditar na palavra, você tem aquele tempo e deixa lá, e você vai ler um texto, que você já leu não sei quantas vezes, mas naquele momento que você decide estar ali, aos pés do Senhor, meditando naquela palavra, o Espírito Santo vai te mostrar algo que tu nunca vistes antes naquele texto. Sim ou não? E Ele vai falar com você, né? Vai mostrar a sua presença, vai mostrar o que Ele deseja. Isso aí é uma operação, né, do amor de Deus que te direciona nesse caminho da santidade. Você visivelmente constata o poder do Espírito Santo, te levando a amar as Escrituras, te levando a desejar a presença de Deus. Amém? Agora, quando você faz isso continuamente, cada vez mais você vai se aprofundando nele. Amém? Mas também se você deixar de fazer, você vai ficando cada vez mais sem vontade. Sim ou não? E preenchendo esses espaços com outras coisas. E estas outras coisas vão te distanciando da presença de Deus. Vamos ler lá Gálatas 5, né, que vai mostrando como a presença do Espírito Santo, ela já vai nos alinhando nesse processo da santificação, demonstrando, né, as características, as virtudes do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Coloca 5:22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Seguindo aí, no 23. Mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, à medida que você vai prosseguindo na presença do Senhor, permitindo que o Espírito Santo de Deus, Ele te conduza, te guie na verdade, você vai tendo a manifestação dessas virtudes. Amém? E essas virtudes vão te auxiliar para que você tenha paz com todos e busque a santificação. Amém? Vai te levar a ver quem é Deus. E quem está apto à santificação? Vamos ler lá Efésios 2, 1-4.
Nós já falamos um pouquinho, bora ver se vocês acertam essa pergunta. Quem está apto à santificação? Quem está apto? O regenerado. Aquele que nasceu de novo, não é, irmãos? Esse é o que está apto. É quando Deus vivifica o pecador que está morto nos seus delitos de pecados. E aí ele começa a viver uma obra nova e definitiva. E aí o processo da santificação é gradual. Olha aqui quem está apto. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Vai seguindo, até o 4. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Sim ou não? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, pode seguir, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Amém? Então, esses salvos, estes regenerados, estes que receberam a Cristo, estes é que estão aptos à santificação. Amém? Então, a santificação não é para todos, é para aqueles que nasceram de novo. Amém, irmãos? Então, é importante nós entendermos isso. Se você nasceu de novo, você já está apto para seguir o processo da santificação. Amém? Então, nós vamos aqui também falar um pouquinho das características da santificação. E aqui um teólogo, ele vai destacando algumas características, eu vou falar poucas, senão é muito extenso. Deus, ele é o autor da santificação, ainda que o homem tenha participação como instrumento através dos meios que ele colocou ao seu dispor. Então, o autor da santificação é quem? Deus. Amém? A santificação tem lugar na vida subconsciente, mas também na vida consciente do homem. Ou seja, ela vai fazendo uma transformação interior, mas também interior. Na nossa vontade, mas também no nosso psique. Né? Vai mudando a mente. Não é isso que diz Romanos 12? 12:1? Que nós devemos deixar que a nossa mente ela seja transformada, renovada pela palavra. Amém? Então, ele age aí na primeira, na nossa subconsciente, é uma operação imediata do Espírito. E na nossa vida, né, consciente, naquela que é a prática que tu vais fazendo, ela é um exercício da fé, né, da graça e da nossa reação, daquilo que você vai fazendo. Né? Então, um processo longo. A santificação é um processo longo que vai durar toda a nossa jornada terrena. Amém? Então, enquanto você viver nesta vida terrena, você está no processo de santificação. Você está obedecendo esse comando aí de Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vai se separando cada vez mais. E aí você vai olhando para a jornada, né? Você vai olhando que há 10 anos atrás você era de um jeito, há 5 anos atrás você era de outro jeito, não é? Há tantos anos atrás, eu me lembro, outro dia eu estava conversando com o meu filho Ariel, aí dizendo assim, quando eu tinha 15 anos, 14 anos, rapaz, ninguém tirava graça com a Cristiane naquela época, porque a minha reação era, né, não perdia uma briga, né? Aí eu contando para ele, né, algumas coisas que eu disse para ele assim, olha, eu era muito legal, todo mundo gostava de mim e tal, eu era, né, eu chegava no ambiente, todo mundo gostava, eu sempre fui
carismática e tal, mas quando alguém me aborrecia, morria para mim. Então, esse era um grande defeito que eu tinha. Então, eu era vingativa, né? E era também, assim, calculista. Ainda sou um pouquinho, mas para o bem agora. Mas era para o mal mesmo, né? Tramava para me vingar da pessoa que me fez algum mal. E houve uma situação orando, porque eu sempre orei, né? Desde a minha infância, sempre orei. E eu orando uma vez, ouvi uma palavra na escola dominical. Eu tinha, acho, 12 anos, 11 anos. E eu refleti com aquela palavra da irmã, né, que falava sobre o amor, estava falando sobre os dons do Espírito, o fruto do Espírito, falando sobre o amor e tal. Quando ela começou, eu falei, sério, eu sou legal, as pessoas gostam de mim, aqui na igreja todo mundo gosta de mim, faço serviço. E isso com 12 anos eu fiz essa reflexão. Mas esse amor aí eu não tenho não, porque se alguém me pisar no meu pé, eu dou-lhe outro pisão, e bem forte. Dizer assim mesmo, sabe? Era. Se vier a me dar uma tapa, eu dou-lhe também. Aí eu disse, não tenho esse amor. Eu tinha 12 anos, fiz essa reflexão. Aí eu cheguei em casa e fui orar, Senhor, eu não tenho esse amor. Então eu não sou digna do teu amor, porque eu não tenho esse amor. E no dia anterior, quase eu tinha sentado um ferro na cabeça de uma pessoa. E aí eu fiquei, eu não tenho esse amor. Ontem eu ia matando uma pessoa. Não tenho esse amor, né? E aí comecei a orar e pedi para o Espírito Santo. Minha oração, eu tinha 12 anos. Pedi, Senhor, eu quero ser assim. Quero ter esse amor. Me ajuda a ter. E eu vou fazer a minha parte. Quando eu ficar com muita raiva de alguém, eu vou sair de perto. Né? E foi o que eu comecei a fazer. Fiz a minha parte. Né? Comecei a fazer. Aí, quando eu olho para trás, assim, eu me lembro, era realmente. Hoje eu engulo cada sapo cururu, até elefante, hipopótamo, tudo quanto é tipo de... Eu engulo. Entendeu? Os sapos cururu já estão pequenos, já engulo coisa maior. Entendeu? Por quê, irmãos? Por causa do amor de Cristo. Amém? É por isso. E isso não é uma dádiva minha. É possível para todos nós, mas é uma escolha, né? Eu tinha lá 12 anos e perseverei nisso. Eu tenho perseverado nisso. Perseverado. Né? Porque a gente precisa conhecer quem nós somos. A nossa natureza, ela é falha. A nossa natureza é ruim, é para o mal. Quem nos livra dela é o Senhor. Amém? E a gente precisa reconhecer isso. Se você não reconhece isso, você fica andando em areia movediça e o tempo todo vai se afogando. Mas quando você entende o que isso significa, você começa a caminhar, né, num piso firme, que é a rocha, que é Cristo Jesus. E aí você não afunda mais. Né? Você não volta atrás. Você vai lembrar daqueles momentos, como eu estava lembrando com meu filho. Eu me lembrei de um episódio que eu não tinha medo, não. Eu era magrela, irmão, mas não tinha medo de... Podia, encarava homem e mulher que fosse. Né? Mas é a nossa natureza, que é falha. E aí nós precisamos, em qualquer idade que seja, entregar a nossa vida inteiramente a Deus. Inclusive as nossas vontades, as nossas justiças próprias, as nossas razões. Tudo isso a gente precisa entregar ao Senhor e descansar nele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos ler Hebreus 12, 23? Coloque aí, por favor. Então, essa justiça, os justos que são aperfeiçoados. Eu estou em Cristo, sou justificada nele, você é justificado nele e agora você vai sendo aperfeiçoado. Olha o que diz, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusarem a ouvir o mensageiro terreno, não escaparão. Certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Amém? Então o Espírito Santo está falando. Ele está sempre nos advertindo a fazermos a vontade de Deus. Coloca também Filipenses 3, 21. Então, é possível deixar de pecar. Amém? Diga assim, é possível
deixar de pecar. É possível. Amém, irmãos? É possível deixar de pecar. E o processo da santificação significa cada vez você estar mais distante do pecado e mais próximo de Deus. Amém? Porque o pecado te separa da presença de Deus. Então você precisa, eu e você precisamos deixar de pecar e estarmos mais próximos de Deus. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amém? Então, isso aqui é uma promessa. Nós já temos garantida a nossa santificação final. Mas enquanto estamos aqui no processo, precisamos nos manter firmes em desenvolver a nossa salvação, em nos aproximar mais de Deus, em deixar de pecar, em mortificar a nossa natureza pecaminosa. Amém? A culpa, ela já não tem mais poder sobre as nossas vidas. A culpa e o poder do pecado já não nos governa mais. Porém, eu preciso estar realmente seguro no Senhor. Apesar deles não terem controle, mas eu estou sujeito a Ele. Amém? Não tem controle, mas eu posso, se eu vacilar, se eu subestimar, eu posso, pecar. Eu posso me afastar da presença de Deus. Amém? Vamos ler 1 João 1,10. Amém? 1,10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Amém, irmãos? Então, nós pecamos, mas o pecado nos governa agora? Não. Quem nos governa? O Senhor. Agora Ele só vai governar aqueles que se submetem ao seu governo. Que permitem que Ele realmente dirija a sua vida. Amém? Aqueles que não guerreiam com Ele pela sua própria vontade, mas que obedecem à sua vontade. Amém? Então, o pecado, ele não é mais uma característica nossa. Agora, a nossa característica deve ser a virtude do Espírito Santo. Devem ser as características do Espírito Santo. Amém? Vamos ler também lá Tito 2, de 11 a 15. Coloque aí, por favor. A graça de Deus, ela é a boa notícia, que nos traz essa convicção de que nós estamos em Cristo, de que estamos nesse processo aí sendo ajudados pelo Espírito Santo. Mas nós vamos ser ensinados, vamos ser corrigidos, vamos ser admoestados, vamos fraquejar e precisaremos da força do Senhor. Amém? E vamos estar sendo aperfeiçoados. Não somos perfeitos, mas estamos em processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é para quê, irmãos? Para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E esse também é o desejo de Deus, que cada um de nós sejamos parecidos com Cristo. Amém? Então, olha o que diz aí. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Seguindo até o 15. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras.
Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Amém, irmãos? Olha que exortação para nós. Amém? Tem alguma coisa para se explicar ainda daí? Não. Quem não entendeu o que está escrito? Né? Está bem claro. Está bem claro que nós fomos libertos por um propósito. E para que nós fomos libertos? Para viver para a vontade de Deus. E tem um passo a passo aí, né? E eu preciso, além de estar fazendo também, caminhando o processo da santidade, eu preciso estar encorajando os meus irmãos, encorajando as outras pessoas, corrigindo, inclusive, com autoridade, para que possam se manter nesse processo. Tá? E não ignorar. Ele diz assim, não deixe que o ignorem. Então, a gente precisa também auxiliar o outro, para que ele não seja enganado. Amém? E, por fim, só ressaltar aqui a importância da santificação, que nós já falamos ao longo desta mensagem. Mas vamos ressaltar novamente lá em Hebreus 12, 14 e 2 Tessalonicenses 2, 23. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Essa é a sua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Nos esforçarmos. Essa é a importância da santificação. Qual a importância dela aí nesse versículo? Se eu não fizer isso, eu não vou ver o Senhor. E para que nós vivemos e seguimos a Jesus e fazemos tudo o que nós estamos fazendo, irmãos? Qual é o nosso maior desejo? Estar com o Senhor. E já pensou você fazer tudo isso e no final não vê-lo? Né? Então, é importante nós entendermos aqui o que significa a santificação. Sem ela, eu não vou ver o Senhor. Ela é difícil? Não consigo? Irmão, dá teu jeito. Tem as instruções aqui. Você precisa obedecer. Eu não posso ser santo por você, só posso por mim mesmo. Eu posso dar exemplos e tal, dar orientações, mas eu só posso fazer por mim. E você tem que fazer por você. Mas você faz sozinho? Não, eu não faço sozinho. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu permito que Ele me guie. E você precisa também se submeter a Ele. Amém? Então, se você não tem como, não significa que alguém, se você não tiver a santificação, é inevitável que você alcance ou veja o Senhor. Amém? Então, a santificação é necessária na vida dos cristãos genuínos. 2 Tessalonicenses 23, coloque aí, por favor. Né? Não, 2, 23. 23. 2 Tessalonicenses 2, 23. Então, é o primeiro. Sim, esse aí mesmo, é esse. Amém? Então, olha o que o Senhor também nos diz, você vai lendo aí nessa carta de Tessalonicenses, e Ele vai dizendo que, quando nós vamos prosseguindo, quando nós vamos avançando nessa santificação, nós somos orgulho e alegria para o Senhor e para aqueles também que estão nos auxiliando nisto. Amém? Nós alegramos o coração de Deus quando prosseguimos, obedecendo. E aí, quando o Senhor diz que agrada-te do Senhor, e Ele fará o quê? Né? Quem quer receber os desejos do coração precisa agradar o Senhor, precisa dar a Ele alegria.
né? E uma das maiores alegrias que nós damos ao Senhor é obedecendo a sua vontade. Amém? Obedecendo a sua vontade. Amém? Então, a santificação, ela reflete de forma visível a regeneração. Ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo e agora é nova criatura, conforme a imagem de Cristo. Através da santificação, o regenerado segue os passos de Cristo. Ele deseja ardentemente o dia em que finalmente poderá contemplar a sua face. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos agora. E você reflete aí com o Espírito Santo tudo aquilo que você ouviu esta noite sobre a santidade, sobre a santificação, a importância dela, a importância de você se afastar do pecado, que isso é uma decisão pessoal, e permitir que o Espírito Santo te guie nesse processo. Sair da areia movediça do pecado, da dúvida, e vir para a rocha fiel, que é Cristo. Permanecer firme nele. Você já foi regenerado, você já é salvo, e é necessário crescer. Amém? E a santificação, nós podemos também entendê-la como um processo do nosso crescimento em Cristo. Nós vamos diminuindo e Ele vai crescendo. O que importa é que Ele diminua e que eu cresça. Aliás, que Ele cresça e que eu diminua. E isso mostra a evidência do processo de santificação nas nossas vidas. Mas é algo pessoal. É impossível? Não. Porque pode até ser para o homem impossível, mas para Deus nada é impossível. E a obra da santificação é uma obra divina, que tem a colaboração do homem e o protagonismo do Espírito Santo. Ele vai nos guiando. Amém? Então, nessa mensagem, naquilo que tocou no seu coração, naquilo que você viu que ainda está necessitando muito da ajuda do Senhor, se você tem falhado neste processo, não tem permitido que o Espírito Santo te guie, fale com Ele esta noite. Converse com o Senhor. Converse com o Senhor. Enquanto estamos aqui, nós temos a oportunidade de nos arrepender, pedir perdão, usufruir da graça e da misericórdia do Senhor, para que possamos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo. Enquanto você está vivo, enquanto você vem à igreja, você abre os seus ouvidos para ouvir, permite que o Espírito Santo trate o seu interior, trate a sua mente. Fale com o Espírito Santo. Eu estou aqui apenas como alguém que sinaliza para você o que deve ser feito. Mas o Espírito Santo é aquele que vai te dar as ferramentas. É aquele que vai segurar a tua mão. É aquele que vai te conduzir no caminho. É aquele que vai te restaurar. Vai te lavar pela obra do sacrifício de Cristo. Nós não estamos imunes ao pecado, mas o pecado não pode mais nos governar. Nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. E o pecado não tem lugar na luz. Mas para isto eu preciso desejar. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Eu preciso reconhecer que eu sozinho não consigo fazer nada, não consigo modificar nada na minha vida. Mas posso colaborar para que o Espírito Santo faça uma mudança radical. Então fale com o Senhor esta noite. Clame a Ele.
Ele é quem te auxilia na tua fraqueza. Talvez você esteja pensando: ah, mas eu não tenho força, eu sou fraco, eu não consigo resistir. Clame ao Espírito Santo, porque Ele é quem pode te ajudar nas tuas fraquezas. Apresente ao Senhor situações que você talvez perceba que suas reações não são reações de alguém que é santo, de alguém que brilha a luz de Cristo. Mas isso é algo temporário, porque o Senhor, Ele pode modificar, pode transformar. Espírito Santo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, o clamor da tua igreja, Senhor. Ouve o clamor dos teus santos, Pai. Auxilia-os, Senhor, nas suas fraquezas. Auxilia-os, Senhor, nas suas dificuldades. Auxilia-os, Senhor, na sua natureza. Oh, Pai, transforma a mente. Transforma, Senhor, o interior, Pai. Faz fluir, Senhor, rios de águas vivas do interior, Senhor, dos teus servos, Pai, agora. Que este rio de águas vivas, Senhor, venha limpar. Venha, Senhor Deus amado, te remover toda a impureza. Venha remover, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que ainda aprisiona os teus servos no pecado. Oh, Pai. Oh, rereira choraramarás. Vem, Senhor, removendo, Senhor, toda a impureza, toda a sujeira, Senhor. E vem, Senhor Deus, fazendo, Pai, uma purificação, Senhor, de dentro para fora. Oh, Pai, lavando a mente, trazendo entendimento, Senhor. Oh, Deus amado, da tua natureza divina, do teu propósito para cada um deles, Senhor, para cada um de nós. Nos faz compreender, Senhor, e que nós possamos decidir ter um compromisso contigo, Senhor. Olharmos somente para Ti. Quebra, Senhor, todo o espírito de comparação. Desfaz, Senhor, todo o engano, Pai, do inimigo e do mundo que tem iludido, Senhor, a Tua igreja. E que cada um de nós possamos, Senhor, renovar a nossa aliança contigo, renovar o pacto contigo, um compromisso, Senhor, de olhar somente para Ti, Pai, de buscarmos sermos parecidos contigo, de buscar a Tua presença todos os dias, Senhor, de amar a Tua presença, de amar, Senhor, as Escrituras. Sem estarmos neste processo, sem alcançarmos, Senhor, a santificação, nós não vamos Te ver. E é o nosso desejo. Nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos Te ver face a face. Nós queremos contemplar a Tua beleza. Nós queremos contemplar, Senhor, a Tua santidade e viver nela, Senhor. Oh, Pai, nós
nós oramos isto esta noite, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, complete a boa obra que Ele já começou na vida de cada um de nós, Senhor. E que a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, não ignorem a Tua voz, não ignorem a Tua presença, Senhor. Mas que possamos permitir que Tu nos molde a cada dia, que Tu trabalhes em nossa vida, Senhor, nos levando em direção à presença do Eterno. Oh, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, que esta palavra, Senhor, ela encontre repouso nos nossos corações, na nossa mente, e ela possa, Senhor, produzir o efeito para o qual ela foi lançada. Que ela possa, Senhor, produzir em nós, Senhor, o propósito, Senhor, da santificação. Oh, Pai, que ela não seja esquecida, que o inimigo, Senhor, não venha roubá-la, mas que ela possa estar, Senhor, ao longo desta semana, Senhor Deus, borbulhando no nosso interior, borbulhando na nossa mente, e possa frutificar, Senhor, neste mês da santidade, com práticas visíveis, Senhor, nas nossas vidas. E que possamos testemunhar, Senhor, que hoje a boa obra que talvez estava estagnada, ela começará novamente a ser reconstruída, a ser produzida nas nossas vidas, Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém.